Fala pessoal, estamos iniciando hoje mais um podcast do Pod a Cita, o podcast da Associação do Comércio e Indústria de Itapevi. E hoje, um dia muito especial, vamos falar sobre empreendedorismo com propósito. Eu sou o Thiago Araújo, sou o host desse podcast. Estou com meu amigo co-host aqui. Obrigado, Thiago, pelo convite, participar do podcast de hoje. Pessoas muito especiais que fazem a diferença aqui dentro na sociedade, principalmente na sociedade aqui de Itapevi também. Então, eu sou Maurício Vessoni, diretor também da Cita, e estou muito feliz de participar. Obrigado pelo convite. Apresenta nossos convidados, Thiagão. Hoje, nada mais, nada menos que vamos conversar com Ângela Costa, cofundadora do Instituto Cacau Show e atual vice-presidente. E Clóvis Madeira, nosso vice-presidente do Instituto Cacau Show. É um prazer poder ter esse bate-papo com vocês. Nós já conversamos bastante aqui nos bastidores, já aprendemos bastante, né, Maurício? Muito apresentando. A gente aprendeu muito aí sobre essa parte do empreendedorismo com propósito e principalmente a analogia entre a empresa e a ONG. Muitas pessoas acham que, por exemplo, uma ONG não é uma empresa e o Madeira já deu uma aula para gente. Madeira, Na seja realidade, bem-vindo. o Instituto é uma empresa social, né? O que diferencia a empresa social de uma empresa economicamente operadora, que a fábrica de chocolate, por exemplo, da Cacau Show, a empresa privada ela precisa de resultado, ela precisa de lucro para poder reinvestir, distribuir lucro para acionista e assim por diante. E uma entidade social, o lucro dela está na sociedade, né? Então nós temos um trabalho social, totalmente voltado para o social, mas gerencialmente nós somos uma empresa. Nós temos planejamento de curto, médio e longo prazo, nós temos avaliação de pessoal, nós temos plano de carreira, nós temos tudo que uma empresa tem, a gente tem também. Só que aí na última linha no DRE é para a sociedade. É para a sociedade. Nossa demonstração de resultado é para a sociedade. E o nosso. Aliás, nós fazemos nossa demonstração de resultado, está no nosso site, tá? É, Nós somos auditados, então a gente tem toda a informação pública, relatórios nossos, tudo que vocês quiserem saber do Instituto está no site, não tem nada escondido lá. com muita transparência. Aliás, obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui, né? Falando do Opa, nosso delícia. instituto, que é a paixão das nossas vidas. Madeira foi auditor a vida inteira, hoje é conselheiro também da Cacau Show, mas o melhor trabalho dele é o do instituto, são com as crianças. É onde o honorário é mais alto. É, E, Ângela, como é que foi esse começo? tá. Você é cofundadora, acho que o mais importante, Thiago, é sentir também essa. Qual foi o propósito da criação do Instituto? Tá. Olha, foi um pouco por acaso e depois a gente fez tudo com mais intencionalidade, mas foi criada uma quadra para os funcionários da Cacau usarem e eles não conseguiam. E aí, depois de poucos meses já pronto, a gente abriu para a comunidade usar. Então, vinha 10 crianças, a gente ia até as escolas divulgar o trabalho do Instituto e começamos com aulas de esporte, informática, na época a gente falava informática, e apoio escolar. Porque se você fala para a criança: "Olha, você sai da escola e vem aqui estudar a mesma coisa", eles não vêm. Então o esporte foi o grande chamariz de tudo. E aí, aos poucos, nós fomos, fazendo esse trabalho, contratamos uma empresa de esportes mesmo, que vinham com os educadores e dava as atividades para as crianças, né. Eram poucas no início, né, quando eu entrei, tinha 30 crianças, eu entrei acho que depois de 3 meses, assim, foi bem no comecinho. Mas foi tomando forma, foi criando, né, fomos fazendo, divulgando, depois de 4 anos nós aumentamos nossa estrutura no instituto, e aí fizemos diversas parcerias, que nós vamos falar aqui durante este momento, mas depois de 8 anos, o instituto mudou um pouco, com a chegada do Madeira também, nós mudamos um pouco a metodologia do instituto. Então, hoje nós temos toda a equipe formada, com intencionalidade, temos vários programas, porque o que acontece, o Mar chegou bem no momento que os nossos pequenos cresceram, então eles eram jovens, né, Mar? E nós visitamos várias ONGs, em São Paulo, e não conseguimos uma para nos dar um apoio: "Olha, vocês vão por este caminho".
Aliás, foi bem ruim, né, porque eles quase fizeram a gente desistir. "Olha, ou vocês escolhem trabalhar com crianças ou com jovens, os 2 não dá". E a gente não tinha coragem de mandar os nossos pequenos embora. Então nós fomos criando programas para eles, mas com, intencionalidade. Então uma metodologia, mais forte, transversal, que todos falassem a mesma língua. E por que isso? Eu lembro que nós começamos a trabalhar com o programa Jovem Aprendiz e os jovens não passavam na seleção da Cacau. E aí a gente se perguntava como é que nós vamos melhorar isso, porque se for só para retirar as crianças da rua, que era o intuito inicial, não vamos deixá-los na. A gente faz um parque e coloca todo mundo lá dentro, vai custar muito menos do que hoje o investimento que a gente faz. Então aí nós trocamos toda a metodologia. E aí acho que o Mar pode falar um pouquinho deste momento, né, Mar, que foi bem importante e uma chave de virada para nós. É, tudo tem uma evolução, né? Quer dizer, o Instituto começou, como a gente falou, retirando crianças da rua. Uhum. O propósito inicial era tirar a criança da rua. Isso em 2009, né, então a gente 2009. começa o Instituto Cacau Show, a história em 2009. 2009. Então foi o que a Angela contextualizou, depois de 8 anos. Eu diria que os 7, 8 primeiros anos foram muito importantes, porque eles mostraram para a cidade que existia um Existia. instituto. Né? No começo, quando foi recém-fundado, a G saía com a Fátima nos lugares de Itapevi, buscando educandos para o instituto. Né? É. E aí tem um monte de curiosidade, né? Tem lugar que elas não conseguiam entrar, porque era proibido entrar, quer dizer, era rua pública, mas não podia entrar. Eu lembro que Vocês só sabem, fizeram assim: ó, "Quem permitiu vocês entrarem?" Aí eu: "Hã?" estão Aí aqui ele só por fez conta assim, de ó. Aí eu: falta. "Nossa, fiquei com tanto medo que eu fui embora." Então tínhamos isso, também tinha os próprios diretores das escolas não entendiam qual era o papel do instituto, então entendiam achavam que o instituto era um concorrente da escola, né? Então, ao invés de nos ajudar, né, fazendo com que a gente pudesse trabalhar com os alunos deles, eles meio que agiam contra esse movimento. Hoje não, hoje nós temos parceria pelo município todo. E lá por 2018, por aí, percebendo, primeiro, que os jovens iam muito mal na seleção do jovem aprendiz. E não foi muito difícil a gente perceber por quê, né? Eles falavam mal, tinham um português ruim, não sabiam matemática elementar, estou falando de É. jovem, não estou falando mais de criança, estou falando de alguém que já tem 16 anos, né? Eram muito fracos de matemática. E então nós falamos, a gente acha que nós temos um poder dentro do município já em termos de conhecimento e tal, de mudar a chave, em vez de trabalharmos mais o lado lúdico, cultural, musical, porque a música sempre faz parte da nossa história, né? Vamos pensar em ter uma atividade que complemente a atividade que as crianças e jovens têm na escola, mas com um formato diferente, que eles se sintam mais à vontade para estudar sem achar que estão estudando. Então, nós criamos um programa de comunicação e linguagem, entenda-se português, né? De uma forma mais lúdica, onde eles trabalham bastante leitura, o aprendizado, de uma forma diferente do currículo escolar formal, né? E buscamos uma ferramenta, um jeito novo de ensinar matemática para essa turma, que é o matemática é um bicho-papão, né? Não sei se para vocês, mas para a maior parte da população ainda é. É. É um bicho-papão. Então nós acabamos através de uma parceria que a gente conseguiu fazer aqui com o Colégio Siddhartha aqui de Cotia, uma metodologia que eles tinham trazido da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, chamado Mentalidades Matemáticas. O que é mentalidade matemática? É um jeito de ensinar o raciocínio, de ensinar o cérebro a pensar de forma organizada, né? Isto é matemática pura, só que as crianças e os jovens não percebem que isso é matemática. Por quê? Porque ele é dado de uma forma lúdica. Então, como é que ele é feito através de ações em grupo, atividades em grupo, que eles têm que resolver uma situação qualquer, né, que por trás tem um raciocínio lógico, né? E isso vai melhorar e está melhorando, né, Sim. a performance deles em matemática na escola, né? E o Perfeito. linguagem de comunicação melhora a performance em português na escola. E em 2019 a gente descobriu que tinha mais uma coisinha para complementar esses dois itens, porque esses dois itens passaram a ser os mais importantes
do Instituto em termos de volume de hora, né? E música, capoeira, dança e assim por diante, que a gente já tinha, diminuíram, aí o espaço foi ocupado por esse novo modelo, mas faltava alguma coisa para complementar. Nós descobrimos que o que faltava para complementar é a educação socioemocional. A gente vai falar dela separadamente para vocês, que é algo muito relevante. Interessante, né? Porque assim, o instituto veio na contramão do que acontece. Porque hoje as crianças, os jovens, adolescentes, eles não querem saber de estudar, de buscar melhorias. Então, vocês têm que sempre estar inovando para manter ele presente ali, né? Sim, Tiago. Na verdade, a gente faz parte da nossa formação, né? Como foi falado, a gente tem mais de 160, 180 horas por ano de formação com a nossa equipe como um todo, tá? Não só com os educadores, que todos são formados, mas a gente busca ficar interessante, ser interessante, senão tanto a criança quanto o jovem não ficam. Porque a criança vai insistir para a mãe não levá-lo, que é o contrário. Hoje eles insistem em ficar no instituto, eles não querem ir para a escola. Por isso que a gente fala, nós somos amigos e parceiros da escola. Para estar no instituto, precisa comprovar que está estudando, matrícula e tudo. E fizemos aí esse trabalho também com as escolas em período integral, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas o fato é, como nós não somos ligados formalmente a uma escola, MEC, não respondemos, nós podemos dar as atividades, que nós não chamamos só de aulas, chamamos de atividades, de forma interessante, lúdica, que eles aprendam e se divertem, porque o instituto é um espaço seguro, de acolhimento, e nossas palavras-chave são acolhimento e desenvolvimento. Um não acontece sem o outro, e esse é o nosso foco. Sabe? Tanto, eu acho o Mar foi preciso quando disse: "Nós precisamos, eh, reconhecer o período de 8 anos do instituto, porque ele serviu como ponte para a gente saber exatamente o que fazer". Fizemos diversas parcerias, com o Recanto da Cruz Grande, fizemos com o Núcleo Betânia, ficamos 12 anos no Núcleo Betânia, que é aqui em Itapevi, Achei que não, com o pela Shekinah, que escola era de uma escola dança. de dança. Então fizemos diversas parcerias até chegar no momento que a gente falou: "Não, não, vamos só cuidar do nosso e estreitar toda a metodologia", e nós não temos, equipe, né, funcionários que trabalham em outros lugares, todos são 100% nosso, porque a gente acredita também que De eles se 2018 para cá, entregam todos são todos CLTs, CLTs, 100%. 100%. Então, a gente acredita neste modelo e tem dado certo, que as crianças e os jovens, eles se sentem seguros em estar com a gente. Aliás, às vezes chegam coisas que a gente nem espera, e isso mostra, o quanto eles se sentem cuidados dentro do instituto, não só acolhidos, sabe? Há uma confiança ali, e a gente só consegue transformar depois que eles se sentem à vontade. Então, quando início de ano, a gente vê muitos rebeldes. Ah, um monte. Dá um tempinho, a gente respira, porque eles vão entrando, eles vão sabendo, aí eles se sentem respeitados, porque cada história importa. Cada um deles importa, individualmente para a gente. Então, não é um número, não são tratados como números, são tratados como pessoas. E eles amam. E a gente também, né? Isso que o E Thiago falou, eu achei muito legal, e aí o que a Angela respondeu, foi que fazendo um paralelo com o empreendedorismo, é o engajamento, né? O Aham, cliente de vocês são as crianças, são os jovens. Esses clientes, eles precisam olhar e querer estar presente dentro do estabelecimento de vocês. sim, E isso vocês trabalham dessa forma lúdica. Eu acho que isso é muito legal, é, essa observação que o Thiago é. trouxe com essa chancela que a Angela deu. E isso a gente dimensiona num quê? Num paraíso, num mundo de quantas pessoas hoje estão dentro da Cacau Show, tanto de crianças e famílias acolhidas, quanto dessa parte de staff que vocês têm. Hoje, como é que está a estrutura da Cacau, do Do Instituto? Instituto, o Instituto hoje tem 64 pessoas, né? Como a gente disse, desde 2018, nós só temos pessoas CLT, tempo integral. A gente tocou num ponto importante que eu quero reforçar. A única condição para estar no Instituto é estar na escola pública, né?
não tem pré-requisito para entrar, a entrada é em ordem de chegada. Vai fazendo matrícula, vai entrando, né? Então nós não temos nenhum outro pré-requisito. Se sair da escola, perde a vaga no instituto, ok? Isso é muito Se tiver importante, né? 3 faltas seguidas não explicadas pela família, a gente pega alguém que está na lista de espera, porque nós não estamos lá para as crianças e jovens passearem, né? E é interessante essa mudança de chave. Você fala, bom, nós tínhamos uma atividade muito mais voltada para o lúdico, divertido, era 60%, 70% era bem gostoso de fazer. Nós passamos a ensinar português e matemática, né? Não perdemos um educando por conta disso, tá certo? E o Tanto desafio, né? O na desafio realidade, de transformar isso em quando nós tomamos essa iniciativa, nós devíamos ter uns 800, 700 É, crianças e jovens no Instituto. Hoje nós temos 2.400. é. Né? Então, E a seguindo, pedido deles, né? e lá no fim de 17, ou começo de 18, eu não lembro, nós entramos numa sala no final de ano, numa sala de jovens, já com 13 É, anos, 14 anos, e para fechar o ano, perguntando o que que a gente podia fazer para o ano seguinte, que eles achassem importante e tal. Foi surpreendente, porque eu achei que eles queriam jogar futebol, que eles queriam é, fazer basquete, alguma coisa e tal. Aí alguns responderam que a gente precisa aprender mais é português e matemática, é. Isso deu um norte para que nós eram também. grandes dificuldades. A gente já estava pensando É, em dar essa guinada. Aí foi assim é, a chave que nos ajudou a virar. Então, o Instituto hoje é isso, ele tem... E outro detalhe é que na escola, as famílias são obrigadas a manter a criança na escola, porque isso é lei, né? Dá até cadeia, né? Não dá cadeia no Brasil, mas deveria dar, né? Mas o jovem também é obrigado a estar na escola. No Instituto eles vão porque querem. é. Então, ele não está lá por obrigação, né? E a gente, de vez em quando, encontra algumas famílias que vão nas reuniões de famílias que a gente faz lá, a gente também pode falar disso, é que, meu filho prefere vir aqui para o Instituto do que ir para a escola. Então, acho que eu vou deixar ele só no Instituto. Se a senhora tira ele da escola, ele sai do Instituto também, porque nós não somos um substituto da escola, nós somos um complemento da São, atividade são escolar. atividades extracurriculares, né? Que é o que Extracurriculares que vocês potencializam as falaram. habilidades dessa É, criança e desse jovem. mas daí a ideia foi exatamente essa, dar potencial para eles irem bem na escola, É, que se eles forem bem na escola e tiverem outros apoios que a gente dá constantemente para eles, eles vão melhor na vida, vão ter melhor oportunidade de emprego, espaço. Falo sempre, nosso desafio é dar empregabilidade para essa turma. E a gente começa a fazer isso desde os 7 anos de idade, formando a cabeça deles. Quer dizer, hoje nós temos ex-educandos nossos, que são funcionários da Cacau Show, que se somar instituto, até onde eles estão na Cacau Show, eles estão há 15 anos. O instituto tem 17. Então são jovens que começaram lá atrás, com 8, 9 anos de novinhos. idade. É. E hoje a gente tem um número grande de colaboradores. Nós temos agora uns 60, né, de jovem aprendiz Não, nós ou estamos mais? recrutando 60 agora, né? Hoje tem 110 jovens aprendizes 110. na Cacau Show, mais uns 10, 8, eu não sei o número exato, na Roquete. E É. agora vamos iniciar alguma operação com uma outra empresa ali bem próxima da gente, que é a Flex Metal, também no programa de jovem aprendiz, E vocês recrutam isso dentro do Dentro do instituto. dentro do instituto, são os instituto. nossos jovens, que É. já são bem preparados para isso. Que é, Passam por uma seleção, porque nós temos avaliação, e através dessa avaliação a gente consegue saber quem está preparado para participar do processo seletivo, que nós não temos nada a ver. Nós só sugerimos os nomes e o resto todo é feito pelas empresas. que Durante o legal. processo seletivo, a GE e eu vamos lá só para torcer por Só para eles. torcer. Mas vocês já fizeram toda a capacitação por trás, né? Sim. Sim, sim. Interessante que você comentou de virada de chave, Aham. porque os jovens não passavam nos processos seletivos de jovem aprendiz. Sim, Diego. Depois dessa virada de chave, qual o percentual de aumento de aprovação, vamos dizer assim, desses jovens nos processos? Nossa, é Nossa, bastante, né? olha, vamos voltar na história um pouquinho. Nós começamos como formadores de jovem aprendiz, nós conseguimos o registro de entidade formadora em 2018. Até 2017, a Cacau Show, no caso, fazia essa seleção através de outra entidade. No começo, o que a gente percebeu é o seguinte: a gente não conseguia, com educandos do Instituto, preencher as vagas
que tinham de jovem aprendiz. Para a seleção de jovem aprendiz, as empresas, de forma geral, não só a Cacau Show, pedem de 2 a 3 jovens para cada vaga. Então, se ela vai Uhum. selecionar 50 jovens, ela gostaria de entrevistar entre 120 e 150 para poder escolher Isso. os 50, né? Então, e é um processo em lotes, né? Então, nós temos mais ou menos 110 jovens hoje ativos na Cacau e alguns na Roquette e agora na Flex Metal, mas eles entram em grupos de 30, de 40, de 50. Não dá para fazer um programa para jovem aprendiz com uma quantidade muito pequena de educandos, porque cada turma ela representa um treinamento específico. Então, o programa de jovem aprendiz faz com que eles fiquem na empresa 4 dias por semana, trabalhando 6 horas por dia. Trabalhando, entre aspas, estão lá como aprendizes, mas exercendo a atividade na prática, 4 dias por semana, 6 horas por dia. E o 5º dia da semana, eles têm um programa curricular conosco, com o Uhum. Instituto, que é formal, é registrado no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, é um programa que dá o registro de jovem aprendiz, e aí eles passam o dia todo conosco. Então, esse é o programa de jovem aprendiz. A gente dá conta desse programa desde que ele entra até quando ele completa os 15 meses, que é o tempo que eles ficam nesse programa de jovem aprendiz. No final do programa, as empresas podem admitir ou não os formandos. Não sei se respondo a tua pergunta, mas Sim, em média, 50% dos jovens que fazem parte do programa são admitidos pelas empresas. É. bastante, né? Muito. É, Bastante. não, é É uma ótimo. conversão É ótima. uma É, conversão ótima. o que a gente fala, tem aí um ponto muito importante, porque eles amam, eles já aprendem, como falar, porque, por exemplo, no nosso Inspire Jovem, que equivale ao ensino médio, a gente já faz uma metodologia que já prepara ele para o mundo de trabalho. Então, assim, fazem trabalhos, a gente usa o ABP, que é Aprendizagem Baseada em Projetos. Então, eles já têm isso durante o ano inteiro trabalhando e já sabendo falar com adulto, porque eles têm que vir fazer um projeto dentro da cidade. A gente já incentiva algo diferente do que a escola, do que eles têm. A Expo Inspire, que é apresentar este projeto para, quando a gente faz, passam 500, 600 pessoas no dia vendo os projetos. Então, a gente vai dando pílulas para esse jovem já ficar preparado para o que vai enfrentar numa seleção de jovem aprendiz. E muitos participam 2 ou 3 vezes. E a gente vê a diferença disso. Aliás, a gente acabou de participar, né, na semana passada teve a seleção de jovens, para 2 empresas, a Cacau e a Roquette, e foi lindo ver, porque jovens que já tinham participado lá atrás foram mal, não passaram, insistiram, ficaram e agora passaram e o desenvolvimento deles foi incrível. Eu falo que eu fiquei até emocionada de ver, porque não queria desistir, porque tem crianças, tem jovens que não querem ir. Não, não, eu não vou conseguir. E aí a gente está lá para dar o apoio e incentivar a continuar, melhorar, para que eles possam participar novamente e ter a chance de entrar. E acontece. Então, é uma grata surpresa. Não fizemos de forma proposital, foi por uma ordem natural das coisas, né, Má, que isso Uhum. foi acontecendo, mas a gente fica super feliz, porque quando eles estão trabalhando, o nosso check está feito, está resolvido, né? E hoje a quantidade de jovens que vão muito bem nesse processo é impressionante. Nós tivemos programas há 6, 7 anos atrás que para extrair a quantidade que a empresa precisava de jovem aprendiz era difícil, porque tinham poucos que iam bem na apresentação. Agora quase todos vão bem na apresentação, então é difícil para fazer a seleção, né? Tá certo? Porque tem vários jovens que poderiam ocupar a mesma vaga, né? Então às vezes dá até dó, porque vários jovens muito bons, né, acabam não entrando. E a gente tem um trabalho muito forte ali de falar, olha, faz de novo na próxima chamada, porque tem jovem aprendiz que entrou na terceira, quarta tentativa. Não pode. Então a gente tem um trabalho muito forte também em relação a isso, para que eles continuem disputando as vagas, porque é uma porta de entrada para o mercado de trabalho excelente, né? Eles têm a oportunidade de ficar 1 ano e 3 meses ali trabalhando nas áreas, recebendo treinamento na prática. Em paralelo, nós estamos completando toda a formação deles, né?
né, nesse quinto dia que é o currículo obriga. Se ele não consegue ser admitido nesse programa de 15 meses, ele é um jovem que vai para o mercado de trabalho já com um currículo. Ele fez alguma coisa, ele teve alguma experiência. É diferente daquele que chega no mercado de trabalho e fala: o que você já tem de experiência? Nenhuma. Então, ele tem uma história para contar, ele tem um trabalho para mostrar. Então, o programa, ele é bom em todos os sentidos. Para aquele que é admitido, ótimo. Ele terminou o programa de 15 meses, foi admitido, ou é admitido, muitos deles são admitidos no meio do caminho. As áreas já precisam de uma pessoa, então, em vez dele contratar no mercado, fala, não, Já. vamos pegar esse jovem aprendiz aqui, que É. ele tem um potencial grande. Então, vários deles são contratados É, ao longo dos 15 meses. E com certeza, muito associado nosso ia estar interessado em entrar em contato com vocês. sim. Como é que funciona para a empresa ser parceira do Instituto? É só nos procurar. A gente está disponível o ano todo, atendemos pessoalmente as empresas que estiverem interessado. O único ponto que a gente tem, não é uma restrição, mas é uma condição operacional, é que a gente precisa juntar essas seleções para que a gente tenha É. volume de jovens no mesmo programa, porque agora entraram 50 jovens na Cacau Show, entre Cacau Show, Flex Metal e, De e Roquete. Roquete, acho que tem 53, 54 jovens. É uma turma, aliás, são duas, né? É, porque São a duas gente turmas, precisa que dão 25. fechar A gente precisa fechar a salas. turma. É, Então não dá para fazer turma de é, dois alunos, porque ficaria é. economicamente inviável. Então, Thiago, se tiver Mas se a gente interessado, é só juntar, falar aqui com a Cita, a gente entra em É, contato pode e ser não também faz esse entrar no nosso intermédio. site, nós tem o estamos sempre nosso disponíveis. angela.costa@cacaushow.com.br, clovis.madeira@institutocacaushow.org. Então, assim, é fácil. Nós temos um currículo bastante parrudo, assim, sabe? A gente aproveita, não é só o que a lei manda, então por isso os nossos jovens são mais preparados mesmo. Então, as empresas que quiserem colaborar, nós temos, nossa, a Cacau Show é uma empresa que apoia, porque a lei manda 5%, a Cacau contribui com 7%. E nós acompanhamos isso, não com os jovens, mas com os gestores de como está indo a adaptação deles, como é que eles estão durante o ano, porque o que a gente quer é que eles sejam contratados, né? Que eles fiquem efetivos. E Então a gente o faz esse trabalho juntinho. o grande problema fica pro pessoal do RH, né, que eles ficam na dúvida e qual jovem escolher, né. Ai, tem jovens muito disputados por várias áreas. É, Porque não é, Thiago, não é só RH, porque a seleção é feita pelos responsáveis por cada uma das áreas da empresa. O RH coordena a operação, uhum. né? É, Mas logística, vai estar o gestor de logística fazendo o recrutamento, PCP, tá, o gestor de PCP fazendo o programa. Então, são as pessoas responsáveis por cada área que participam desse processo de seleção, que é difícil, porque como é que é feita essa seleção? Cada jovem ele tem 3 minutos para fazer uma apresentação para uma plateia de gestores, né? Pessoas de nível que uma parte deles nunca viu na vida, né? São executivos da empresa. Eles têm um tema, eles têm uma apresentação geral, eles têm 3 minutos para falar. Aí os gestores vão anotando a performance de cada um desses jovens, né? Quando terminam os jovens, agora foram 50 e poucas admissões, foram perto de 130 que participaram desse processo, né? Os jovens saem da sala e os gestores vão chamando aqueles que eles escolheram para ser entrevistado. Aí a entrevista é individual, mas no primeiro momento é realmente essa parar a tremedeira, porque ele vai lá na frente e falar com uma apresentação, que ele tem que ter feito a apresentação, ele tem que falar sobre aquela apresentação, sobre ele tem que se vender. No fundo é isso, né? Então é um processo que participa toda a empresa, todas as áreas da empresa que vão ter jovens aprendizes, né? Que está no orçamento, está dentro do programa anual da empresa, elas vão recrutar os seus jovens aprendizes, né? Então não é um programa que o RH recruta e manda para marketing, manda para produção, não. Cada um recruta o seu jovem aprendiz. Então é um processo muito legal.
Mas, se você olhar do ponto de vista do jovem, que tem 16 anos e meio, 17 anos de idade, que nunca participou de uma seleção, é um pouco doído, né? É, Realmente É desafiador, emocional, né? é desafiador. é o que vai muito na linha do valor emocional dele, É, que acho que entra no que a gente tá, onde a gente vai entrar agora, né, Thiago? Exatamente, no psicossocial, né? Que é o que o Madeira falou. Vamos falar mais pra frente, mas vamos falar agora. Eu acho que é bacana, pode mas falar começar. agora. Veja bem, como eu disse, cada história importa. Cada um vem diferente do outro, né? Mas a gente acredita que quando a gente dá ferramentas para esse jovem se desafiar e atravessar suas dificuldades, porque cada um vem com uma bagagem, ele se reconhece neste lugar de poder, de sonhar, de conquistar. E nós só incentivamos. A gente sempre fala, ó, a gente levanta a bola, você vai ter que atacar. Não somos nós, não dá para a gente fazer tudo por você. E eles entendem, eles entendem. O nosso socioemocional, nossa educação socioemocional é muito poderosa. Nós começamos lá em 2019, quando ninguém falava disso. Foi bem na pandemia, no auge da pandemia, Antes. né? Não, foi um ano Não, antes. nós fechamos antes, né? Mas com as crianças a gente começou a trabalhar em 2019, né? 19. Depois que eles voltaram. Porque foi 2018, mais ou menos, que começaram as paradas, né? A gente, de 18 para 19, que a gente já tinha iniciado esse programa de linguagem e comunicação e matemática num formato diferente, a gente percebeu que faltava alguma coisa assim que não era exatamente do currículo tradicional. Nós fomos buscar informação e descobrimos a educação socioemocional, que é algo que já se pratica no Oriente há muitos anos. China, Índia, Japão praticam isso há muitos anos, Coreia já pratica. Mas ainda pouco praticado no Ocidente, mesmo Estados Unidos, países mais desenvolvidos do Ocidente, não tem ainda uma formação muito forte nisso. Aí fomos procurar saber o que era isso, aí percebemos que é cuidar da alma, cuidar da mente, cuidar de si, para que você possa ter uma relação consigo próprio melhor e com a sociedade também que você passa. E aí nós fomos fazer treinamento disso. Fizemos treinamento, inclusive, numa universidade de Atlanta, online, que é especializada nisso. Depois pegamos outros treinamentos que existem principalmente na Ásia e formatamos um programa de educação socioemocional. Primeiro, os cobaias fomos nós mesmos, né? Nós nos treinamos toda a nossa equipe nessa formação e vimos que era um negócio assim muito valoroso. Aí nós fizemos um programa de começar a treinar os pequenininhos, né? 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. E começamos isso em 2019, a gente já estava com isso em vigor, né? 2020 chega a pandemia, né? Para tudo, o mundo parou, pisou no freio, mas a gente continuou trabalhando fortemente nesse programa. Nós vamos falar daqui a pouco da educação integral no município de Itapevi também, que vai ligar com isso. Durante a pandemia, como todo mundo estava em casa, os nossos educadores, todos nós estávamos em casa, né? Nós passamos praticamente 2 anos dando treinamento online. Então, quando eu disse que hoje, em média, os nossos funcionários, de forma geral, têm perto de 160 horas anos, pelo menos, de treinamento, na pandemia nós passamos de 300 horas ano, nesses 2 anos. Já que eles estavam em casa, mesmo que ficasse estudando, né? Então, a gente trabalhou muito forte isso. E fizemos isso com os professores da educação integral aqui do município, que tinha começado em 2019. A gente falando isso na sequência, tá? E hoje a gente já formou, nós temos 2 cursos de educação socioemocional para terceiros, que a gente faz online, mas ao vivo. Nós já formamos 1.300 pessoas, são 2 cursos de 30 horas cada um, né? E a maior parte desses formados são professores de escola, daqui, de Itapevi, lá em Linhares formamos muita gente, nós temos uma fábrica em Linhares, e formamos diversos outros profissionais no Brasil, porque nós começamos a ser procurados por engenheiro, advogado, médico, que se interessaram pelo programa, porque afinal de contas é algo que faz parte da formação do ser humano, né? Então isso a gente se orgulha bastante de ter avançado muito, né, nessa temática. Melhoramos bastante a relação
comportamental dentro do instituto e vou voltar na pandemia. Na pandemia, quando ela dava uma melhoradinha, assim, que falava, vai acabar, né? A gente levava para o instituto os educadores de volta, fazíamos lá uma semana que a gente chama de acolhimento. A gente falou assim que tem duas palavras para nós que são chave: acolhimento e desenvolvimento. Então a gente ficava uma semaninha com os nossos educadores que também perderam família, para fazer um processo de ombro, de carinho. E na semana seguinte a gente levava para o instituto 200 crianças, 250, é o que dava para levar naquela época, tinha que É deixar o que tudo foi espalhadinho permitido, e né? tal, não sei o quê. E o que que ajudou nesse momento? Foi exatamente a educação socioemocional, porque ninguém precisava aprender matemática na pandemia, mas precisava de ombro, precisava de Uhum. apoio. Então, a gente aproveitou esses 2 anos para desenvolver muito esse programa, né? Então, hoje a gente tem uma formação bastante Uhum. sólida nesse programa. As empresas todas, a partir de 26 de maio, são obrigadas a atender uma norma regulamentar NR01, que vocês já devem ter falado, que tem muito a ver com o comportamento das pessoas, com o tratamento das pessoas, com as emoções, com a parte comportamental, empresa, funcionário, funcionário, empresa. E tem uma parte disso que a gente tira fortemente desse programa que a gente tem. Inclusive, a gente, nessas empresas que a gente já tem como cliente do Jovem Aprendiz, a gente está começando agora um programa de É, formação socioemocional para elas, mais compactos, não são 60 horas é. como a gente tem, são em pílulas, mas porque faz parte de complementar aquilo que a NR01 exige. Não adianta você exigir bom comportamento dos líderes e assim por diante, se eles não têm uma formação de equilíbrio, de respeito ao outro, de escuta ativa e assim por diante. Autoconhecimento, Tem né? É. autoconhecimento. Aliás, quem tiver interessado pode mandar recado para nós. Nós estamos, As empresas as interessadas, empresas né? interessadas, a gente está com o programa prontinho para isso. Quer dizer, Exato. não É, estamos com um programa prontinho, a gente desenvolve o programa específico para cada é. oportunidade, para cada necessidade. Customiza, né? Sim. Personaliza. Customizar. Legal. E a sinergia com a Secretaria de Educação aqui de Itapevi foi nesse programa socioemocional, é isso? Não, Não, mas começou juntinho. foi por 2018 e acaso, foi a 19, mesma por época. acaso todo mundo parou, mas nós bombamos. Né, Má? Quer contar? Foi muito interessante. Tem coisa que acontece e não estão no planejamento, né? Nunca esteve no nosso planejamento estratégico, né? É, Isso é bom pontuar, porque muita gente que está assistindo, que tem o lado do empreendedorismo, é isso. É isso Às aí. vezes é oportunidade. A oportunidade, às vezes, de um negócio, no caso do Instituto, é a oportunidade da solidariedade, do social. Aí, eu acho que é isso. Eu sempre lembro, nas minhas conversas sobre esse tema aqui, um ditado do gaúcho, né? O gaúcho tem um ditado que fala assim: quando o cavalo passa encilhado, para quem não é do interior, cavalo encilhado é aquele cara prontinho para montar, tá com sela, tá arrumadinho, tá com freio na boca, e tal. Quando o cavalo passa encilhado na sua frente, monta nele, porque pode não passar outro, é. né? E esse cavalo passou. Era o começo do mandato do Igor e a gente não o conhecia pessoalmente. Então nós marcamos uma reunião com ele É. Então ele para foi bater. ele foi no instituto, né? Ele foi uma vez no instituto. É, aí nós ficamos admirados porque as crianças o conheciam. Aí nós falamos, nossa, mas como é que a criança conhece político, né? Porque nós nunca fomos, né? Naquela época não fazíamos nada. Era mais as parcerias privadas, mas não Não nada público, público. nada público. E aí a gente, opa, chamamos a atenção, vamos conhecê-lo, vamos marcar. E aí sim entra este encontro Aí fizemos um papo com o Igor na falou prefeitura, da escola que ele estava construindo aqui no centro, que é o Tarsila, Tarsila do né? Amaral. Mostrou o Uhum. projeto do prédio e assim por diante e tal. E nós ficamos curiosos de saber o que ia se fazer de educação lá dentro, que metodologia que se usar, tal. E era um processo que ainda não estava definido dentro da Secretaria da Educação. Então, o Igor falou: a gente está pensando em fazer talvez alguma coisa parecida com o Instituto faz, fazer o turno com o programa formal do Ministério da Educação e fazer um contraturno com outras atividades e tal. Eu
já tinha trabalhado no Rio quando o Brizola implantou os Brizolões lá no Rio de Janeiro, eu sabia que isso não funcionava, né? Aí falamos, bom, vamos entender como é que funciona esse negócio. Deve ter alguém no Brasil que conheça educação integral, né? E achamos. Tem um instituto formado em 2002 lá em Recife, chamado ICE, Instituto de Corresponsabilidade pela Educação. Fomos procurá-los para entender o que eles fazem. Realmente eles tinham uma metodologia fantástica para ensino integral. Não é turno e contraturno. É aquele turno que começa às 7h30 da manhã e vai até 4h30 da tarde, né? E eles tinham uma experiência muito grande no ensino médio. E nós precisávamos aqui para o Fundamental 1, né? Então nós conversamos com eles, ficaram interessados, trouxemos para fazer uma apresentação aqui para a Secretaria de Educação e para o prefeito na oportunidade. Eles ficaram maravilhados com o projeto, mas a conversa foi muito bom, o projeto é legal, só que o município não tem dinheiro para implantar isso aqui, porque o instituto é um instituto privado, ele cobra um honorário para fazer a implantação disso e não era tão barato assim. Nós saímos daqui um pouco frustrados, mas desafiados. E conversamos nós dois aqui longamente, muito, gastamos um tempo, investimos um tempo, não gastamos, Investimos, muito grande nisso, e chegamos à conclusão que a gente podia fazer uma proposta para o município. Se o município fizesse todas as alterações legislativas que precisaria fazer, que tem que mudar o estatuto do professor, tem um monte de coisa para fazer, e o presidente do ICE, na oportunidade, quando fez a apresentação, deixou isso bem claro, falou, você não estala o dedo e começa no dia seguinte. Tem uma série de modificações legais que precisam ser feitas, tal, não sei o quê. Nós fizemos a seguinte proposta para o prefeito. Se o município se dispuser a fazer a parte legal, o Instituto Cacau Show banca a implementação através do custo que o ICE cobra para fazer a implementação, com algumas condições. Que nós tenhamos, o Instituto tivesse dentro da Secretaria de Educação, educadores nossos que fizessem o acompanhamento dos programas nas escolas que viriam sendo implantadas, e com o ICE, que era o dono da tecnologia, nós falamos para eles o seguinte, se nós ganhássemos respeito deles, ICE, de que a gente dominasse a tecnologia deles, se eles permitiriam que o Instituto Cacau Show fizesse, junto com o município, a implantação das novas escolas. Não precisaria ficar contratando o ICE a cada escola contratada. Aí o Marcos Magalhães, que era o presidente do Instituto, que acabou ficando um grande amigo nosso, querido. falou, olha, se vocês, no fim do projeto, a gente achar que vocês estão dominando a técnica, o Instituto de Itapevi é de vocês para fazer a implantação. Estamos com 6.500 crianças hoje, né? Legal. 8 escolas. É. E nós temos uma equipe que atua permanentemente nessas escolas, porque eu só mantenho um programa dessa extensão, nessa natureza, se você tiver acompanhamento, fizer follow-up o tempo inteiro, senão a metodologia morre. Então, hoje nós temos reuniões bimestrais aqui na Secretaria da Educação. Com a secretária, com que é uma secretária, querida com a dona apoiadora do Eliana, projeto. com a equipe de campo deles que faz a gestão disso e com a nossa equipe junto. Isso é de 2 em 2 meses, a gente acompanha todos os indicadores das escolas que estão nesse projeto. Então, é um cavalo que passou encilhado e a gente montou nele, né? E a gente nem sabia que montava cavalo naquela época, né? Mas deu certo, né? E é muito bacana porque a gente vê hoje a construção de todo esse percurso feito a várias mãos. Então, sim, tem uma instituição privada, que é o Instituto, mas também tem o público, que é a secretaria, a prefeitura, que apoiaram e hoje é um grande sucesso. Aliás, nós somos enlouquecidos para que tenha muito mais escolas em período integral, porque a gente acredita demais neste programa, neste projeto, que é muito parecido com o Instituto, mas eles estão com as crianças todos os dias. Nós estamos de 2 a 3 vezes na semana. Então, a gente acredita nessa potência. O projeto é muito lindo e funciona muito bem, né? Tem funcionado muito bem. Sim. Ângela e Clóvis, infelizmente, estamos caminhando o episódio para o Finalizando. final, mas nós temos uma dúvida. Quais são os planos de expansão para o Instituto para os próximos anos ou meses? O que tem por vir? Ou já expandiu, Ou né? já expandiu? Tem a escola de música, né, Mar? O nosso foco hoje, assim, em termos de crescimento, ele está centrado só na escola de música. Quando nós falamos, o Instituto em si,
ele é uma entidade muito cara, muito onerosa, mantida por pessoas, né? E nós estamos bem estabelecidos aqui, a Cacau, a sede da Cacau é aqui, nós entendemos que o nosso compromisso maior é com a cidade onde a gente está instalado, onde a gente está hospedado, né? Iniciamos esse ano aqui, o ano passado, a atividade em Itu, porque lá nós vamos ter uma atividade muito grande, o parque Que tá um vai, sucesso, não sei se vocês estão acompanhando, mas o parque tá vai, lindo, hein? o parque vai Tá absorver bonito. uma quantidade de mão de obra gigantesca, e não vamos É, esquecer que minimamente 5% da mão de obra ele tem que estar representado por jovem aprendiz. Lamentavelmente, no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Essa não pegou, né? Porque menos de 50% das empresas brasileiras têm jovem aprendiz. As que não têm não sabem o benefício que elas estão deixando de ter para si e o que elas não estão proporcionando para a sociedade, e lamentavelmente. E não tem punição, porque não tem fiscalização. Então, é uma grande pena, porque a gente poderia ter milhares de outros jovens aprendizes no Brasil se todo mundo cumprisse a lei. Mas a Cacau Show vai cumprir a lei. Então, ao sim. iniciar a operação do parque, ela vai precisar ter jovem aprendiz lá, fora outras atividades que a gente também vai trabalhar no treinamento lá para o parque. Então, nós começamos a atividade em Itu. Então, é uma Uhum. cidade onde a gente está chegando, né? Onde tem um espaço muito bacana, a instalação nossa lá é magnífica, e a gente pretende suprir toda essa necessidade que a empresa vai estar. Então, a ideia do Instituto em si é ficar focado nesses lugares onde a gente está instalado junto com a empresa. É, Mas a escola de música, a gente tem um projeto ambicioso, né? A gente vai ter essa escola de música em todo lugar. E a escola de música não é só para o jovem, né? Começa de 13 anos de idade, vai para adultos também, é. né? E aqui a gente fez a primeira, é um curso integralmente gratuito. Nos novos locais a gente tem uma parte gratuita com bolsa integral, uma parte com bolsa parcial, para a gente poder inclusive gerar recurso para abrir outras escolas, né? Uhum. E é uma formação muito linda, porque é um ensino de música super moderno, diferentemente dos conservatórios, onde a pessoa precisa aprender pauta musical e assim por diante. Quem sabe daqui a um ano eu já estou tocando uma música, né? Os nossos alunos começam e em 3 meses, 2 meses, a gente está gravando videoclipe, eles estão participando de show, a gente monta banda, a gente tem coisa no YouTube, Que legal. vocês podem entrar lá no YouTube que vocês vão ver lá, chama Música Show o programa, né? É. Então aí a gente vai ter uma outra abrangência também social, porque esse programa se abre para pessoas de baixo poder aquisitivo que jamais poderiam cursar uma escola com esse padrão de qualidade. É. E nós temos o Fernando Quezada, que é um grande amigo e também está conosco nesta empreitada. Então, ele é diretor da School of Rock, então fez a metodologia, né, toda muito voltada para os nossos alunos que não podem pagar uma school, né? Mas que têm talento. Então, assim, é lindo ver este projeto. O ano passado a gente assistiu crianças, jovens e os avós fazendo apresentações Que juntas. legal. É lindo de ver, muito É, bacana. Temos crianças jovens especiais, então este é o único projeto que ainda está linkado ao Instituto, que é 18 mais, porque até o nosso, né, veja, nós temos o programa Infância, que é para Funde 1, o Inspire Jovem, aliás, o o pré-espírito. Pré-Inspire, que é o Funde 2, e o ensino médio, que é o Inspire, né? E aí temos o jovem aprendiz e a música não, a música pode ter até para os adultos, né? É isso aí. E aí a gente quer sim focar muito no instituto, você vê, a gente tem lugar, nós temos vagas para que mais crianças e mais jovens possam participar dos nossos programas e assim a gente possa exercer esse nosso propósito de transformar a vida delas, assim como a gente vê em tantos outros, E como esse jovem através da pode se educação. inscrever? Através do site do Instituto Cacau Show, mas também nós temos no site um QR Code que naturalmente já passa, pode ser o WhatsApp, mas através do site é o melhor
Melhor lugar, porque ali já preenche tudo, já vai automaticamente para o departamento que vai ligar e vai marcar. Por quê? Nós temos educandos que vêm 2 ou 3 vezes na semana, de manhã e à tarde, por isso até que nós temos 3 unidades, por isso que a gente consegue atender este número de pessoas. E quando ele preenche essa inscrição, nós já conseguimos ver se tem vaga naquele momento onde ele quer, porque ali ele vai colocar o período que ele precisa que a criança esteja, né. Então, ao contrário só de telefone, depois sim, vem o processo seguinte, mas a priori é esse, é através do site. Que legal. Muito obrigado por esse Tá bom. bate-papo. A gente espera vocês para visitar a Vamos, gente, para Vamos Vamos, sim. vamos sim fazer uma. receber o carinho da criançada, dos adolescentes. Esse bate-papo foi muito gostoso porque assim, eh, não é sobre dinheiro, né? Não, É sobre propósito. é Isso, propósito. isso que se torna a conversa agradável e fluida, né? Leve, né? Leve, 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 leve. E é gostoso ver, compartilhar, tudo que a gente faz, porque é para a cidade. Nós estamos Sim, aqui, nós vamos ficar aqui, não vamos sair. Mesmo estando em Itu, que é um pedacinho do que a gente tem, ainda aqui é o maior projeto. E a gente, brinca, né, porque nós recebemos convites semanais para ir para outras cidades, e a gente fala: "Não, não, nosso compromisso é onde temos a Cacau, onde temos o parque, para contribuir mesmo com a comunidade, para que ela também se transforme". devolver um pouco, né, Sim, e para a no sim, sociedade, para a sim. cidade, toda o apoio, a experiência, né, que a empresa teve quando chegou e cresceu aqui dentro. Então tem uma relação, uma sinergia muito forte, né, sim, Ângela? e nós somos apaixonados por estar aqui, pela cidade, pelas pessoas que são muito trabalhadoras, sabe? Às vezes perguntam para nós: "Atendem só filhos de funcionários?". Não, é aberto para a comunidade. Não tem, aliás, quando tem, a gente nem sabe quem são. Já faz é tudo muito com muita transparência, Legal. porque todos são tratados com muito respeito. Quando a gente fala "cada história importa", é porque é isso, cada um tem a sua, né. E ele tá aqui pra, se ele veio pra gente, é porque ele quer se transformar, ele não quer ficar estacionado. Às vezes a criança vem com uma expectativa zero. Veio porque a mãe trouxe, e no final ele se apaixona, depois ele não quer nem sair de um prédio para outro, ele quer ficar. Porque é isso, nós temos as atividades culturais, de música, temos um espetáculo lindíssimo no fim do ano, que começou quando a gente fez 15 anos, e nós vamos para o terceiro espetáculo, que esse ano vai ser em novembro. Vocês serão convidados. Sim, serão, por favor, vai Estaremos ser um lá. A prazer Cita vai estar recebê-los. É presente. no Teatro ali de Barueri. É. Então, E é lindo de ver a entrega dessas crianças e desses jovens e, principalmente, para a gente proporcionar algo que muitas vezes eles nem estiveram, não conheciam, nem sonhavam. eles se sentem pertencentes, E né? eles é, são, eles são eles mesmo. são. Ângela, muito obrigado pela Obrigada. disponibilidade, parabéns pela história, pelo Instituto. Clóvis, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Obrigado. E Obrigado a muito obrigado por vocês. ter disponibilizado esse tempo para Não, bater a esse gente que papo. agradece. Obrigado a vocês pela oportunidade de poder falar um pouquinho dessa obra que para a gente é muito relevante. Quando É. quiser, as portas estão sempre abertas. Estamos ali. Obrigada, viu? Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado de novo. Ok. Thiago, obrigado pelo convite aí de participar com você. Tamo junto. Valeu.